Gente, vamos começar aqui mais uma aula de história, né? Professor Cleudemir. E queria aparecer, gente, aqui, certo? Aumentar aqui essa tela um pouco. Pronto. Sobre a questão, gente, que eu queria dar início aqui, da independência da América do Sul, certo? América do Sul, a independência da América do Sul. Os países que foram colonizados pela Espanha, eles tiveram uma consequente independentização por conta da conjuntura política que estava acontecendo na Europa, por conta das invasões napoleônicas, né? Eu já tinha até falado um pouco sobre essa questão na semana passada. E hoje, semana atrasada, né? A última aula que a gente teve, assim, gravação de tela. E hoje eu queria falar especificamente sobre aqui essa parte da América do Sul, né? Que envolve aqui vários países, gente. Envolve aqui duas pessoas importantes, que é San Martín, ou São Marte, né? Como a gente queira pronunciar, Simón Bolívar ou Simón Bolívar, como você queira pronunciar aí. De qualquer forma, você entendendo aqui o mais importante, que é o papel que eles tiveram em todo esse processo de independentização desses países, é o mais importante, né? No caso aqui, a gente falando das Províncias Unidas do Rio da Prata, né, no atual Argentina. Teve a figura dele, né, José Martín. Aliás, José San Martín, ele era governador nessa época. E ele avançou muito, gente, nessa questão de ampliar a ideia de independentização das colônias espanholas, ali para parte do Peru, do Chile, né? Que eram colônias espanholas, né? Da América do Sul, essa guerra da independência, ela foi, olha, a parte norte da América do Sul, né? Ela foi mais conduzida por Simón Bolívar, né? Que era outro combatente, outra figura de grande importância em todo esse processo de independentização desses países americanos, desses países hispano-americanos, né? No caso, a independência aqui da Gran Colômbia, né, que compreende principalmente os territórios atuais Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. Esses são os países que passaram pelo processo de independização conduzido por esse cidadão Simón Bolívar, né? Tinham assim ideias diferentes um do outro, mas a ideia central era a libertação. A ideia central, gente, era a independentização, a independência desses países, as liberdades que eles iriam conquistar, caso se independentizasse da Espanha. E esse era o principal objetivo da independentização, fazer com que esses países ficassem independentes e saísse vamos dizer assim, das mãos, saísse de debaixo das asas da Espanha e passasse a comercializar, a conduzir o seu próprio povo sozinho, a comercializar com outros países europeus e o restante do mundo, né? No caso do Uruguai, a gente tem aqui a banda oriental do Vice-Reino da Prata, né, que foi invadida pelos brasileiros, né, aqui na região sul do Brasil. Aí, para libertar essa parte aí, para eles conseguirem a libertação, um general do exército dos revolucionários, né, ele partiu para a revolução, conseguiu libertar o povo, expulsou os invasores e se proclamou, né, comandante daquela região ali. Mas logo o exército brasileiro veio, né, que era muito mais forte, tinha muito mais poder, né, e eles expulsaram esses revolucionários dessa região, que é ali o atual Uruguai, né. E depois, algum tempo depois, foi feito alguns acordos, né,
acordos de independência feitos pelo, por essa região, que no caso era o Uruguai e o Brasil, e também a Argentina, né, que tinha uma parte ali, porque é coladinho da Argentina, colado do Brasil, então a Argentina também tinha uma influência muito grande nessa parte aí, né. Conseguiram a libertação, a independentização em 1828, com as negociações entre o Brasil, a Argentina e a própria região que estava sendo anexada, que foi anexada ao Brasil, certo? Então aqui, a gente passando, tem um projeto futuro, né? O projeto futuro, a luta pela emancipação política das colônias hispano-americanas, colocou em cena muitos projetos para o futuro, enquanto alguns pretendiam dividir, outros queriam a unidade dela, né? Que no caso, gente, era o caso de Simão Bolivar, que ele queria uma grande América unida com todos os países americanos, sendo um só. Não, é claro que ele não envolvia essa parte aqui do Brasil, essa parte aqui do Uruguai, Argentina, não. Ele pensou mais por aquela parte da América Central ali, envolvendo uma grande nação, né, fazendo um grande povo. Já o José de San Martín, ele tinha uma ideia diferente. Ele queria que cada país se independizasse e se formasse uma nação. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, a ideia geral era fazer com que esses países se independizassem, né? Aqui, ó, com o início do processo de independência das colônias hispano-americanas, surgiram outros defensores da integração. José San Martín de Rosas, né? João Martinez de Rosas, me confundi aqui com o nome, né? Político chileno, autor da Declaração dos Direitos do Povo Chileno, por exemplo, defendeu essa ideia, né, que era a integração, fazer uma grande nação. Aí José de San Martín e o coronel Bernardo Montenegro, por sua vez, que a união entre as colônias em processo de emancipação era essencial para que estas conseguissem resistir às investidas da Espanha. Embora ele não quisesse, né, futuramente ele queria que esse país se dispersasse, né, que era a ideia dele. Então, aqui, esse Congresso de Panamá, por exemplo, aqui. Esse Congresso de Panamá, a ideia dele, gente, era inclusive Simão Bolivar esteve presente, né, nessa reunião, e era justamente trabalhar, né, pensar a ideia da união, da integração desses países, né, fazendo um país só, uma nação só, porque ele sendo sozinho, juntando um e fazendo um somente, poderia ficar mais forte para resistir à concorrência comercial, aos ataques de guerra e tal. Só que existia outro problema, que era as elites, né? Em cada região dessa, gente, tinha uma elite que queria participar do poder. E cada elite, vocês sabem, né? Eles querem ficar com o poder. Eles querem ser aqueles que conduzem a nação, né? Eles querem conduzir uma nação. O desejo deles, dessa elite, é comandar, né? É fazer com que as pessoas sejam subalternas a eles. E não é de se espantar com isso, porque aqui no Brasil também teve coisa parecida e tem muita coisa parecida constantemente, né? Falando aqui, depois da independência, né? Depois da independência isso foi muito problemático, gente, porque muitos países, após a proclamação da independência, eles tiveram uma crise econômica muito grande, por conta dos gastos, né, da guerra, o desgaste econômico, o desgaste físico, humano, né, questão burocrática. Então isso tudo envolveu estresse, gastos, e fez com que essa nação ficasse, vamos dizer assim, enfraquecida, né? Enfraquecida com todos esses problemas que foram gerados. Os novos países formados após a independência optaram pelo regime republicano. Esse regime republicano que a gente conhece, que tem aqui no Brasil, que é isso que a gente vota e escolhe o nosso representante político, né? Diferente do sistema monárquico. O sistema monárquico tem um rei, né? Que tem um rei que impera, que governa e que coloca as pessoas para estar lá, sendo deputados, senadores, como aconteceu aqui no Brasil, na proclamação da independência do Brasil, que veio o imperador, a monarquia, né?
e que esse monarca, ele dizia quem iria ser o deputado federal, o deputado estadual, o governador, ele escolhia as pessoas para ser os representantes, né? Enquanto no sistema republicano, quem escolhe são as pessoas. Só que aqui, gente, gerou um problema. Em muitas regiões geraram muitos problemas por conta de terem elites que eram defensoras da monarquia, elites que queriam um sistema mais conservador, né, e outros que queriam mais um regime mais aberto, mais democrático, que é o regime republicano. A situação aqui indígena e africana na América Independente. A gente tem, para as populações indígenas das antigas colônias espanholas da América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Gente, pelo contrário, os países estavam surrados por conta da guerra, né, todo aquele processo da independentização. Então, o que os governantes queriam? Eles queriam dinheiro, né? E esse dinheiro eles também poderiam adquirir através de produtos, de impostos. Por exemplo, o índio que se tornasse um agricultor, ele poderia pagar impostos, pagar tributos, produzindo ali arroz, trigo, soja, criando animais. Então, esse índio que já estava, vamos dizer assim, um pouco mais civilizado, ele já estava fazendo esse tipo de coisa, né? Ele já era mais sedentário do que nômade. Então ele era um alvo para a cobrança de impostos, e o governo até criou, né, a cobrança de tributos que provinha das atividades dos indígenas. Esse problema durou muito tempo, gente. Esse problema veio gerar outros problemas, porque os indígenas começaram a perder as suas terras, e a ideia do Estado era fazer com que essa terra gerasse lucros. No momento em que essa terra não gera lucro, ele doa essa terra para outra pessoa branca, que não é índio, e passa a receber tributos dessas pessoas, né? E vai criar um conflito aí entre fazendeiros, né, e indígenas. Isso vai ser outro problema, né, para os republicanos que tinham acabado de fundar essa república na América resolver. Os africanos na América Independente. Gente, não é diferente dos escravos que houve aqui no Brasil para o que houve nos outros países da América Espanhola. Quando eu falo de América Espanhola, eu falo de Cuba, de Bolívia, de Venezuela, do México, do Peru, do Paraguai, Uruguai. Todos eles tiveram muitos escravos. Só que uns tiveram com mais escravos e outros com menos escravos. Por exemplo, Cuba, né? O sistema de plantation, né, que é aquela plantação em grande escala, por exemplo, a cana-de-açúcar. O sistema de plantation é um sistema em que a pessoa planta uma monocultura, um tipo só de plantação, em grandes quantidades. No caso, Cuba plantava cana, né? Cana-de-açúcar, produzia muito e precisava de muita mão de obra que já conhecesse aquele trabalho, que no caso os africanos já conheciam muito bem o trabalho na produção de açúcar. E precisava de muita mão de obra escrava. Já em outras regiões, eles utilizavam muito o trabalho indígena mesmo. Eles pegavam ali os índios e escravizavam, né? Aqui, vale lembrar que a escravidão africana foi menos presente no restante da América Espanhola, que contava predominantemente com a mão de obra indígena. A mão de obra africana esteve concentrada somente em algumas regiões da América do Sul, como no vice-reino de Nova Granada, por exemplo, né? Aqui na parte mais do sul, né? Área especializada na exploração de ouro de aluvião. Aqui existia muitos escravos. No caso de Cuba é um caso especial, um caso à parte, né? Ela mais pelo norte, lá em cima, né? Mais na América Central, ali América do Norte e tal. E aqui a gente tem uma tabelazinha que mostra a independência, o processo. O celular ia caindo, gente. O que está carregando aqui, o fio fica puxando. Porque tanto tempo eu com esse WhatsApp ligado aqui direto que o celular descarrega, né? Então eu gravando isso aqui, esse bicho carregando, gente. O fim da escravidão na América Independente, né? Por exemplo, no Chile, 1823, no México, 1829, não está dando para enxergar aqui direito. 1829, 1831 na Bolívia, 1846 no Uruguai, na Colômbia 1851, 1852 Equador, Argentina 1853, 1854 no Peru e Venezuela,
1869 no Paraguai, no Porto Rico 1873, em Cuba 1886 e no Brasil 1888, né, gente? 13 de abril de 1888, é isso mesmo? 13 de abril a 13 de maio. Pois é, então, vendo aqui, ó, aqui a gente tem, é importante ressaltar que os africanos descendentes deixaram marcas na história espanhola, né? A cultura, né? Muita coisa da cultura, de vestes, religião, alimentação, essa coisa sempre teve uma parte, né? Da cultura que foi invadida pela cultura, vamos dizer assim, invadida, a palavra invadida no sentido de que foi. Então, a gente tem aqui, gente, ó, um texto, Ser Negro no Uruguai, Cultura Preconceituosa, né? Aqui um texto que vocês devem ler, gente, que é interessante esse texto, que fala da questão do poucos negros que a gente vê nos bairros mais ricos de Montevidéu, e muitos negros que a gente vê nos bairros mais pobres de Montevidéu. Então existe uma discrepância, uma diferença muito grande de poder aquisitivo entre o branco e o negro lá no Uruguai. Assim como aqui no Brasil, infelizmente, né? Gente, 16 minutos e 22 segundos de aula. A gente vai assistir, ali a gente vai fazer a atividade agora. Eu vou direcionar vocês para a atividade, beleza?